Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vou fazer uma pequena live aqui, só para não perder o costume. A paz do Senhor, irmãos. Vou pegar meu óculos aqui. Meu óculos também precisando de uma lavada nele. Não dá para pronunciar o nome do irmãozinho aqui. Então não tem como falar. Irmã Marilene, irmã Pânia. Sejam bem-vindos. Quando eu coloco o nome, a gente tem como falar com a pessoa. Sem nome não tem como. O tempo hoje fez muito calor à noite. A Tânia 2. Engraçado, eu procurei o perfil da irmã lá. Ah, tá. Ó, não consigo nem encontrar o perfil da irmã lá para ver sobre o perfil, né? Por causa dessas letras misturadas aí. Eu já procurei o perfil da irmã lá, nem consegui encontrar. A gente não consegue lembrar que esses nomes, essas letras misturadas aí, a gente não consegue lembrar, né? Então fica complicado para danar. Quando a pessoa não põe o nome, fica muito difícil. Ontem eu procurei lá o nome da irmã, como é que acha? É legal pra caramba quando coloca o nome, sempre falo com os irmãos aí por causa disso. Então, irmãos, essa noite eu acordei cedo, custei achar essa live, não é porque eu tô começando agora mesmo. Essa noite foi uma noite bem difícil pra mim, né? Tô melhor, né? Tô melhor, mas a situação do Brasil, quando a gente começa a ver alguns vídeos da realidade que o Brasil está entrando nela. Fiquei vendo uns vídeos ontem e acabei me cansando muito, não porque estava enfermo ou não por causa do trabalho, mas a situação do Brasil hoje é desesperadora, né? Humanamente falando, que aguarda por nós aí, pelo Brasil, é muito complicado. E aí eu comecei a sonhar com algumas coisas. E então, irmãos, o que vem por aí não é nada bom. Uma nação abençoada como a nossa. E acaba isso aí cansando muita gente, né? Então, aí eu acordei era 3 e pouca. Ah, o sonho que eu tive é o futuro do Brasil, tá? O sonho que eu tive é o futuro do Brasil, que é tenebroso. E aí isso aí acaba cansando muita gente. A gente tem feito tudo para ver se melhora o Brasil. E a gente ama o Brasil. O Brasil, eu amo demais o Brasil. E é o que está no meu banner, né? Eu vou trazer meu banner para cá, começar a fazer dele o fundo das minhas lives. O que está no meu... Pensa numa pessoa apaixonada, patriota, apaixonada pelo Brasil, sou eu. A única coisa que eu sei desenhar é a bandeira do Brasil, tá? E nós vamos perder até a nossa bandeira. Do jeito que as coisas andam, nossa bandeira foi desprezada e a coisa que vem por aí não é nada boa. Mas eu já sabia disso antes, né? Eu sabia disso antes. Porque Deus revela pra gente muita coisa, a gente não fica falando. Mas pelas profecias bíblicas, a gente sabe. E quem está na janela aqui. Pelas profecias bíblicas a gente sabe. Tem alguém pedindo a janela aí, mas eu não vou aceitar, porque eu não sei quem é, não conheço e não sei qual é o assunto da pessoa.
Então aqui eu não causo polêmica aqui. E se é para... Aí, irmãos, isso aí acaba causando... A gente não rema contra a maré. Não, aí só Deus, né, irmãos? A gente não sabe se está predeterminado, né? A gente sabe que o mundo está sendo preparado para o anticristo. E é essa a minha visão desde antes. Desde antes disso acontecer, essa é a minha visão. Está sendo preparado para o anticristo. Então, o anticristo ele vai entrar no caos, né? O Brasil, a gente sabe que o Brasil era a última bola da vez, era a última fronteira. Ninguém foi enganado, a tristeza maior é essa, né? Quando a gente é enganado, a gente ainda tem desculpa. Mas o Brasil não tem desculpa, né? Ah, é a Érica que pediu a janela. Não tem desculpa, né? Então, irmão, é porque eu não vou falar de política aqui, entendeu? Estou só dando uma pincelada aqui sobre o que aconteceu essa noite. Se você ficar vendo o que já aconteceu em 4 dias, 5 dias, é desesperador. Então a gente ama os nossos filhos, ama os nossos netos, a gente sabe o que está vindo aí, a gente já está na hora de ir já, mas eles não. Então, qual que é o que está escrito no meu banner? Eu amo o Brasil, quero ser bênção para a minha nação. Adorando a Deus em ruas e praças do Brasil. Só que a liberdade é muito boa e a liberdade traz muita responsabilidade. Então a nossa deterioração vai ser muito rápida, tá? Pelo que nós estamos vendo aí nos primeiros dias, o governo que foi montado, a gente sabe que a deterioração vai ser muito rápida. Paulo Guedes falou que em 6 meses, mas provavelmente nem isso leva, tão acelerado que está. Já começou acelerado. E aí é aquilo que eu falo com os irmãos, qual é a palavra de encorajamento que eu trago para os irmãos? Ficar firme com Jesus. Porque a nossa redenção está próxima, tá? O anticristo, provavelmente, irmã, não tem reversão por causa disso mesmo. É por causa da preparação para o anticristo. E o Brasil era um dos últimos bastiões. O Brasil sustenta o mundo. Então, dominando o Brasil, domina até a comida do mundo, porque a maior parte da comida sai do Brasil. Então, a ideia do comunismo, os irmãos sabem que, acho que é um desses comunistas antigos, não sei se os irmãos conhecem a história, que ele pegou uma galinha, arrancou as penas da galinha todinha para provar para as pessoas o que é o comunismo. Arrancou todas as penas da galinha e depois saiu jogando carocinhos de milho. E a galinha saiu acompanhando ele. Ele falou, isso aí é o comunismo. Tira tudo das pessoas e elas farão o que você quiser que elas fazem por um pedaço de pão. É o que está acontecendo na Venezuela, é o que está acontecendo na Argentina. Então, biblicamente falando, a nossa visão é catastrófica, entendeu? Que o anticristo ele vai se manifestar no meio da catástrofe. E ele vai assumir o governo mundial, né? Mas quem acompanha aí, quem tá antenado aí nessas coisas, tanto na Bíblia quanto nos acontecimentos atuais, sabe que esse papo de globalismo, que já começou há bem tempo, vem sendo preparado o mundo, né, para ser governado por poucas pessoas e aí será a manifestação do anticristo. Né? Quando o anticristo se manifestar, aí
Aí ele vai resolver todos esses problemas. Vai ser 3 anos e meio de paz total. Então Israel vai entender que agora é o Cristo verdadeiro que veio. Porque não é Israel, é uma parte, né? Não creio não acredito em Jesus Cristo como o Messias, né? Mas nesse tempo eles vão entender que esse é o Messias, que resolveu todos os problemas da humanidade, que eles esperavam um reino terreno, né? Eles não esperavam um libertador espiritual. E agora com a segunda parte é que o bicho vai pegar. Só que a igreja não vai estar aqui mais não, tá, gente? Então a gente tem que estar preparadinho, porque aí quem vai estar aqui é quem não subiu com Cristo, né? E a Bíblia diz que não Jesus não voltará antes da manifestação desse homem. Então, assim que esse homem se manifestar, eu creio, pelo meus conhecimentos bíblicos, que a igreja será tirada, né? Aí, se você faz parte da igreja, não precisa temer e mesmo não tem como, não adianta, as coisas vão acontecer mesmo. Então, é isso aí. Vamos adorar, né? Alegrar o nosso coração com o louvor. Porque, assim, foi muito cansativo, porque nós, como servos de Deus, nós temos responsabilidades. Servos de Deus, não estou falando crente, não. Os crentes estão contribuindo com o reinado do anticristo para entrar. Os crentes, aqueles que não têm Jesus Cristo como parâmetro. Mas os cristãos não. Vamos louvar. Deixa isso para lá. Isso não está sob nosso controle, não. Deus está na direção de tudo. Se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fizer suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, próprio nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Então, irmãos, nós não podemos nos esquecer que fomos criados para isso, tá? Para adorar a Deus, não importa a situação, se é caótica, se é boa, se é dentro da cova dos leões, se é dentro da fornalha. Então nós não podemos perder o nosso foco. Ainda que a coisa esteja preta, vamos louvar. A minha mãe era uma pessoa que sabia de nada, mas ela falava umas coisas quando a gente era criança. Umas profecias, né? Não sei porquê. Tipo umas profecias. E tinha fundo bíblico, né? Essa questão do justo viver da fé. O justo viverá da fé, né? O que é a fé? Certeza. Se você perder a certeza, e é por essa razão que a gente tem que olhar para cima, não é para baixo. A nossa esperança ela tem que estar lá em cima. Isso aqui não é a nossa terra, não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem, isso aqui é peregrino. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Por essa razão a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra, pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Se você começar a focar aqui, como se aqui fosse o seu lugar final, você vai se entristecer mesmo. E nós não podemos nos esquecer, diante de tantos acontecimentos, que Judas era também um discípulo de Jesus. Então Judas é representado por muitas pessoas. Como que pode, meu irmão, eu dizer, deixa isso para lá, não falar não. Vamos adorar que é melhor. Esse deve ser o nosso foco. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra
já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. És meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Terezinha, bom dia, Terezinha, seja bem-vinda. O que acontece, irmãos, é que todos nós erramos, né? Erramos errando. Mas quando você erra sabendo que está fazendo errado, aí é que complica. Aí que está o problema da vida cristã. Aí que está o problema. Quando você errou, fez na sua ignorância, aí você pede perdão, Deus te perdoa. O problema é quando você erra sabendo que está errando. E o Brasil não foi enganado dessa vez. O Brasil escolheu. Então, se o Brasil escolheu, a gente não sabe como Deus vai trabalhar nisso aí, tá? Quando você erra, Deus te perdoa. Mas quando você erra sabendo que errou, aí é que é o complicado, é isso aí que dói mais no coração das pessoas. Quando você erra sabendo que você errou. Porque aí não tem perdão. O problema é esse, tá, gente? Não tem ninguém enganado. Dessa vez ninguém foi enganado. Deixa eu ver se eu acho aqui outro hino aqui. Esse hino aqui, ele foi a minha oração, tá? Pensa num desânimo político que eu estava antes, né? Esse hino foi a minha oração. Até que o meu ânimo voltou. Quem sabe Deus tem misericórdia de nós de novo, né? Outra vez eu me ajoelho perante aos seus pés.
Outra vez eu vim aqui abrir meu coração. Não importa o que sou, e sim o que tu és. És um Deus que sempre pode me estender a mão. Vejo tudo tão escuro e sem esperança. E hoje eu nem tenho mais forças para prosseguir. Eu me sinto inseguro, feito uma criança que não sabe o que fazer e nem para onde ir. Cuida de mim com teu amor. Como é que eu posso buscar outra ajuda se o único amigo que eu tenho é o Senhor? Cuida de mim, Senhor, vem me abraçar. Olha esse pranto molhando meu rosto, é só o Senhor para poder enxugar. Cuida de mim. É assim que eu me sinto hoje, como eu me sentia antes. Essa música retratou meus sentimentos. Vejo tudo tão escuro e sem esperança. Hoje eu nem tenho mais forças para prosseguir. Eu me sinto inseguro, feito uma criança que não sabe o que fazer e nem para onde ir. Cuida de mim com teu amor. Como é que eu posso buscar outra ajuda se o único amigo que eu tenho é o Senhor? Cuida de mim, Senhor, vem me abraçar. Olha esse pranto molhando meu rosto, é só o Senhor para poder enxugar. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor, com teu amor. Como é que eu posso buscar outra ajuda se o único amigo que eu tenho é o Senhor? Cuida de mim, Senhor, vem me abraçar. Olha esse pranto molhando meu rosto, é só o Senhor para poder enxugar. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor, cuida de mim. Então, irmãos, o Senhor cuidará de mim, o Senhor cuidará de você. Vamos adorar, né? E vamos, a live hoje é menor, tá? E eu não vou contar o sonho que eu tive, não é um sonho, foi um pesadelo, né? Noite inteira. Pesadelo vendo uma pessoa, e essa pessoa era o Brasil, tá? Essa pessoa agonizando era o Brasil. Havia uma pessoa, em meu sonho, uma pessoa agonizando, morrendo. E essa pessoa eu entendi que é o Brasil. Isso me trouxe muito cansaço, isso me trouxe muita
Foi como se eu estivesse trabalhando um serviço pesadíssimo, né? Então não estava com ânimo nem de fazer live hoje, tão cansado que eu tô. Aquilo ali me cansou. Então aí Deus me deu um texto, vamos ler um texto. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Vai falar um pouco ainda do rei que nós estávamos falando esses dias, né? Vamos ler o texto todo para a gente chegar lá onde Deus falou comigo. Mas vamos ler com o texto para a gente entender melhor. 2 Crônicas, capítulo 21, abre aí, acompanhe comigo. O que acontece hoje, aconteceu no passado, nós sabemos o quanto é importante os governantes, tá, gente? Você que não conhece a Bíblia não sabe o quanto é importante um governante. Por essa razão nós temos que saber escolher os governantes, porque a palavra de um governante tem um peso muito grande. Deus ele trabalha, o sistema de Deus governar é hierárquico, tá? É tipo patriarcal. Então, Deus honra muito a palavra de um líder. Então, um líder, nós precisamos, um pai de família, ele tem que ter juízo na cabeça, ele tem que ser temente a Deus, a Bíblia está cheia disso. Um prefeito da cidade, se for temente a Deus, ele vai abençoar a cidade. Um governador do estado, um presidente da república, nem se fala, então é mais ou menos dentro disso aí que nós vamos estar falando. 2 Crônicas, capítulo 21. Então, depois de tudo isso, Deus me trouxe esse texto. Vamos ler desde o início. Os reis de Israel, tá, gente? A ruína do reino de Israel foi os líderes, certo? Porque se o líder não for temente a Deus, a nação está lascada, irmãos. Vamos lá? Depois Josafá dormiu. Josafá era o rei, tá? Depois Josafá dormiu com seus pais, morreu, né? E foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá. Quais são eles? Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jorão, portanto, o reino ele deu para Jorão, porquanto era o seu primogênito. O primogênito era o primeiro na linha de sucessão real, né? E subindo Jeorão, que agora se transformou o rei no lugar de seu pai, subindo Jeorão ao reino que fala que é ao trono de seu pai, e havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos, a espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel. Era o reino do sul e o reino do norte, tá? O reino de Israel era o reino do norte, o reino do sul, já dividido, era o reino de Judá. Então, e andou no caminho dos reis, dos piores reis, olha aí, de Israel, como fazia a casa de Acabe, que nós lemos aí, o marido de Jezabel. Porquanto tinha filhas de Acabe, tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Puxou a mãe. Família, era filha de Jezabel, de Acabe, então, a esposa dele. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi. E porque também tinha falado que
lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e a Davi e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá. Edomitas, para quem não sabe quem são os edomitas, são os descendentes do irmão de Jacó, tá? Do irmão de Edom, que se transformou nessa tribo chamada Edomitas. Nos dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Acabe e construíram para si um rei, constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu aos edomitas, né, que tinham cercado, como também os capitães dos carros. Revoltou contra o rei, os edomitas, e ele o que fez? Revoltou contra mim, então vamos matar todo mundo. Matou os edomitas. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá. Vou ter aqui de novo, até o dia de hoje, não continua. E então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mandado, porque deixara ao Senhor, Deus dos seus pais. Ele, porém, fez altos nos montes, altos era altares, tá, gente? Quando a Bíblia fala de alto aqui, é altares a outros deuses que eles fizeram. Fizeram altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém até Judá. E até a Judá impeliu isso. Quer dizer, fez o povo ficar idólatra. Obrigou o povo a ficar idólatra. Então lhe veio um escrito da parte de Elias. Olha, Elias ainda estava lá ainda. O profeta que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai. Porquanto não andaste no caminho de Josafá. Josafá foi um ótimo rei, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também mataste os teus irmãos da casa de seu pai, melhores do que tu. Eles eram melhores do que tu, e tu matou eles. Eis que o Senhor o ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as suas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam as entranhas dele, né? De dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estava ao lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também deu filhos e as mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhes as entranhas. Já imaginou, irmãos? Por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos apenas, acabou com o país, acabou com a nação. Reinou apenas 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar saudade. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ah, meus irmãos, líderes, porque a gente não tem juízo na cabeça?
Porque dizemos que conhecemos a palavra de Deus e não entendemos que liderança é a coisa mais importante que tem. Deus abençoa a nação por causa de um líder. E Deus amaldiçoa a nação por causa de um líder. Quando eu digo aqui que filho de crente não é crentinho, Josafá é um rei sem precedente. Pensa num ótimo rei. E aí você vai entender por que de Isaías, quando Uzias morreu, porque Uzias, olha o que é uma pessoa comprometida com Deus. Uzias foi um rei maravilhoso, um homem que temia a Deus e Judá prosperou. E agora Uzias morre e agora não sabia qual o outro doido que ia assumir o trono. Aí a Bíblia diz que Isaías estava arrasado agora. Será quem que vai vir? Dependendo do líder que for vir, a nação será toda destruída, porque não, se vier um líder que não teme a Deus, a nação será destruída. Tudo que foi feito será desfeito. E aí a Bíblia diz que Isaías entrou na casa do Senhor. E ali na casa do Senhor, Deus falou com ele. Podemos pegar a mensagem de Isaías. Isaías não era rei. Isaías não era da linhagem real. Mas Deus precisava de alguém para levar uma palavra para a nação. Mesmo não sendo rei, mas alguém que está acordado espiritualmente. Alguém que não está dormindo em seus delitos e pecados. Alguém que reconhece seus erros e agora Isaías vê. Deus se mostra a Isaías, Deus se revela a Isaías através daqueles querubins. Isaías ouve Deus falando. Quem irá por nós? A quem enviaremos? Não tem ninguém, a nação vai sofrer. E aí Isaías se assusta e reconhece seus pecados e diz, ai de mim que vou perecendo. Que eu sou um homem de impuros lábios, um homem pecador, e os meus olhos viram o Senhor, e agora eu vou morrer. Até que o anjo voa do altar e traz uma brasa de fogo do altar, com uma tenaz. Para quem não conhece tenaz, é tipo uma colher de pedreiro que tinha antigamente, que as pessoas usavam para pegar uma brasa no fogão, acender o seu cigarro, acender outro fogo, pegava aquela brasa, levava, colocava fogo em outro lugar. Nessa época não existia fósforo, nessa época não existia isqueiro, depois foi evoluindo, então era tenaz, né? Para não queimar a mão tinha um cabo, uma parte de ferro, pegava a brasa e levava, colocava onde queria acender outro fogo. E assim o anjo fez. Tocou na boca de Isaías, nos lábios de Isaías com aquela brasa, que representa o Espírito Santo de Deus, né? O fogo representa o Espírito Santo de Deus. Falou, olha, eis que o seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada. Beleza. Aí começam a falar entre si. Isaías 6, tá, gente? Para quem quiser conferir lá. Começam a conversar entre si os anjos, dizendo, a quem enviaremos? Quem irá por nós? A nação está detonada, a religião, a adoração está detonada. As pessoas se encheram de si mesmas. Aí, quem irá por nós? Para ajudar a consertar isso. Quem será o nosso Martim Lutero? Isaías agora diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, é hora de cada um de nós ouvir o que Deus está falando conosco. Cada irmão, cada irmã que ainda tem sensibilidade espiritual, que ainda não ficou cego espiritual, que ainda está acordado espiritual, é hora de cada um de nós dizer a mesma coisa de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Os meus pecados foram perdoados, meus lábios foram purificados, então envia-me a mim. Porque Deus pode fazer uma revolução através da sua vida.
pode haver um avivamento, um arrependimento, e Deus pode ter misericórdia da nação. Mas tem que ser alguém que está acordado ainda. Tem que ser alguém que não foi anestesiado pela política, pelo toma lá da cá, pelo desejo de levar vantagem, pelo pensamento egoísta. Alguém que seja ainda altruísta, que pensa nos outros e não só em si mesmo. Então, Isaías foi chamado por Deus para ser ovacionado? Não. Vai lá em Isaías 1 e vê a mensagem que Isaías pregou, se agradou a alguém. Porque a mensagem de Deus não agrada a ninguém, tá, gente? Aquilo que Deus manda a gente falar não vai agradar gregos e troianos. Pelo contrário, não vai agradar nem a mim, que sou servo de Deus, que vai ser como uma espada fincando em mim. Vai ser como uma espada me impulsionando a sair das quatro paredes, a colocar a minha cabeça a prêmio. Isaías foi. Qual foi o prêmio dele? Morreu cerrado ao meio. Você sabe o que é morrer cerrado ao meio? Pendurado com as pernas abertas, de cabeça para baixo, agora alguém vinha com um traçador e serrar no meio. É assim que matavam as pessoas. É assim que Isaías morreu. Mas é melhor morrer na verdade do que viver na mentira. Tem muitas pessoas aí que preferem viver na mentira do que morrer na verdade. Então, irmãos, nós vemos aqui a importância da liderança. Noé era o líder da família. Amaldiçoou cão e cão ficou amaldiçoado. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como que a gente coloca um satanista na presidência da República? Ninguém foi enganado, todo mundo sabia. Então o que vier aí, nem reclamar, a gente pode. Porque ninguém foi enganado dessa vez. Ou por ignorância bíblica, ou por egoísmo, ou por pirraça. Mas o preço está vindo aí. Talvez os Isaías, os Jeremias serão cerrados, vivos. Para que outros não falem nada, para que outros calem. Talvez seremos como... Você sabe por que Jonas não pregava, não quis levar a mensagem para Nínive? Deus chamou Jonas para ir para Nínive e ele rumou para Jope. Temor. Temor e mágoa no coração. Quem eram os ninivitas, inimigos ferrenhos de Israel? O que os ninivitas faziam? As muralhas de 12 metros de altura, com 6 metros de largura, de pedras intransponíveis, a fortaleza deles, a cidade. E eles saíam à guerra, e eles venciam a guerra e pegavam os prisioneiros, aqueles que foram vencidos, traziam para a cidade de Nínive, e ali em Nínive eles tiravam o corpo das pessoas vivas, dos prisioneiros vivos. Agora as pessoas sem pele eram penduradas lá em cima, eram mortos e pendurados lá nos postes, lá em cima daquele muro de 12 metros de altura. 12 não, 30 metros de altura, me parece. Para todo mundo ver o que eles faziam com os prisioneiros, para ninguém se meter com eles. É o que vai acontecer no Brasil, tá, gente? Já está acontecendo. Se você falar contra, a sua cabeça será colocada a prêmio em praça pública para as pessoas verem, não lutar. Então, provavelmente muitos serão mortos, serão perseguidos, serão tirados do seu sustento para calar a boca de todo mundo.
para que o caos se instale e ninguém fale nada. Então, irmãos, olha a crueldade desse rei. Aí vai comparando, vai contextualizando, tá? Porque a Bíblia é atual. A Bíblia é o livro mais atualizado que tem. O mesmo que aconteceu lá está acontecendo aqui. Então a mensagem está atualizadíssima. A Bíblia não é retrógrada, por isso que ela é produzida uma Bíblia a cada segundo no mundo e é o livro mais lido no mundo, porque é atual. Nós estamos vivendo essa situação aqui. Esse homem matou todos os seus irmãos. Vamos voltar lá para nós ver quantos irmãos? Vamos ver quantos irmãos desse rei. Capítulo 10. Não é capítulo 10, não, deixa eu ver aqui. Olha a crueldade. 30 anos ele tinha quando começou a reinar. Versículo 2, olha aí no versículo 2. E teve irmãos, filhos de Josafá, filho do pai dele. Olha, Azarias 1, Jeiel 2, Zacarias 3, Azarias 4, Micael 5, Cefatias 6, 6 irmãos. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel, irmão desse Jeorão. E seu pai lhes deu muitos presentes, ficaram ricos, né? Olha aí, deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas. Deu cidade para eles e tal. E aí, versículo 4, subindo Jorão ao reino de seu pai, e havendo se fortificado, né, quer dizer, ficou forte, ganhou força, matou todos os seus irmãos à espada, como também a alguns príncipes de Israel. Uma pessoa sem piedade, um rei que não tinha piedade, matou os próprios irmãos para roubar o que os irmãos tinham ganhado. E para que fosse absoluto, para que nenhum deles, que também tinham direito ao reino, se caso ele morresse, tomasse o reino. Um cara que reinou pela força, não porque foi eleito, mas porque forçou uma barra e tomou e implantou ali uma ditadura. Mas, irmãos, o que nos alegra aqui, que pode nos trazer alegria aqui, dentro desse texto, é que Deus não está alheio à nossa situação. Deus está vendo tudo. E Deus apenas permite por quê? Tem alguém ligando para mim aqui? Não vou aceitar agora, mais tarde eu ligo para a pessoa, insistindo. Então, irmãos, o que nos traz alegria é que Deus não está alheio à nossa situação. O que nesse caso aqui não era nossa, tá? Aqui nós escolhemos, lá não. Lá, aquele que estava na primeira linha de sucessão real foi o que assumiu o trono e era tão cruel assim. Nós não, nós tivemos a oportunidade de escolher, escolhemos. A nossa situação é mais grave, tá? Talvez também não. Talvez a gente não sabe o que passou por detrás dos bastidores. Há muitas dúvidas, né? Então aí Deus sabe, tá, gente? Aí Deus sabe de tudo. Aí Deus sabe dos mínimos detalhes do acontecimento e Ele não está alheio. E não adianta a pessoa querer fazer a coisa na marra porque vem um preço.
Não adianta sede de poder, não adianta querer dominar o mundo, porque o poder está nas mãos de Jesus. Ele permite para ver até onde o ser humano, com a sua crueldade, é capaz de chegar por causa da escolha que ele deu. Então todos nós somos livres para qualquer tipo de escalada que a gente quiser. Mas não se esqueça que tem um preço. E o líder também pagará o preço. Cada um pagará a sua parcela. A menos que se arrependam, peça perdão, e aí, quem sabe Deus pode ter misericórdia. Salva pelo menos a sua alma. Mas olha aqui, adiantou tanta coisa, tanta ganância, tanta sede de poder, versículo 14. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao seu povo, aos seus filhos, às suas mulheres e às suas fazendas. Não adiantou nada matar os irmãos para ficar com a herança deles. Matou a família toda. Mas às vezes você, com maldade, corre atrás de tanta coisa e depois você vê escorrendo pelos dedos. Ontem mesmo a gente conversando com alguém que já foi dono de quase tudo em Guarapari e hoje está na situação que está. Tu terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que saiam de dia em dia por causa do mal. Olha que enfermidade que esse homem teve. O que adianta querer tanto poder? O que adianta querer ser o dono do Brasil? O que adiantou para esse rei? Você já parou? Cria seu cenário aí dessa enfermidade. É aquele tipo de enfermidade que a pessoa fede vivo, tá? Porque brincou com as coisas de Deus. Ao invés de amar, odiou. Pôs pessoas inocentes para sofrer. Tem preço, irmãos. Porque o homem colhe aquilo que ele semeia. Por essa razão precisamos saber semear. E você vai colher na sua vida o que você semeia na vida dos outros. E é o que eu sempre falo aqui, baseado na palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o meu conhecimento da palavra. Tudo que você semear na vida dos outros, você colherá na sua vida. E esse rei semeou. E agora o que adianta ter tanta riqueza, mas morrer fedendo? Morrer com as entranhas saindo. Eu já vi, tá, gente? Já vi situação de uma pessoa enferma. Eu e minha esposa namoravam num bairro aqui, muitos anos atrás. E a gente tinha uma congregação debaixo de uma árvore, né? E a gente era líderes. A gente sofria demais, porque o bairro é um bairro desses bairros mais pobres, as pessoas não têm educação. Todo dia à tarde, todo domingo à tarde, nós tínhamos culto debaixo daquela árvore. Depois começamos a construir, ficou só as paredes, sem telhado, um tempo. A gente chegava lá para fazer o culto, que era cocô puro dentro do templo, debaixo da árvore. Quando era na árvore, a gente tinha que ir mais cedo, limpar tudo para fazer o culto. E aí um dia, um vizinho nosso, bem perto, estava enfermo. E a minha esposa falou assim, vamos lá hoje à tarde falar de Jesus para o Taíde. Eu falei, vamos. Sempre fomos evangelistas, né? Aí quando nós viemos do culto, mas armou uma tempestade muito grande, eu falei com ela, deixa para amanhã.
Não, não vamos deixar para amanhã, não. É hoje. Vamos hoje, porque Deus está falando no meu coração, tem que ser agora. E foi eu, ela e mais dois irmãos lá. Situação deprimente daquele homem enfermo. Um homem defecava, saía cocô pela boca do homem. Pensa num negócio, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos dessa enfermidade desse rei. E aí nós chegamos lá e falamos de Jesus para aquele homem. Fizemos um apelo, ele entregou a vida dele para Jesus naquela situação. Quando foi à noite, ele piorou, foi levado para Vitória às pressas e nunca mais voltou morto de Vitória. Se ele não tivesse ido naquele dia, não tinha como pregar o evangelho para ele. Era a última oportunidade dele. Mas que situação estava aquele homem? Eu não conhecia, não. Então, irmãos, imagina a enfermidade desse homem aqui, desse rei. Será que alguém teve pena dele? Vendo ele fedendo, vendo as entranhas dele saindo para fora? Já imaginou o sofrimento desse homem? O preço que ele pagou pela maldade do seu coração, o que ele semeou e agora o que ele colheu, sendo que ele era filho de Josafá, um dos melhores reis de Israel? Quantos irmãos estão aí com filhos nessa situação, cruéis, mas são seus filhos. Por essa razão é pessoal, a salvação é pessoal. Por essa razão nós precisamos saber orar, tá, gente? Eu já contei aqui uma experiência real de alguém que está imantando. Por isso que a gente tem que estar feliz com tudo que Deus faz. Um casal de crentes teve uma criança e a criança adoeceu de morte. E eles começaram a orar e orar, investiram muito, não aceitou a enfermidade, orou e Deus curou aquela criança. E aquela criança cresceu, sarou. Quando aquela criança estava com 13, 14 anos, virou um marginal da pior espécie. Começou a perturbar o bairro, se transformou numa pessoa mais horripilante. Todo mundo tinha medo dele e agora aquele pai crente, aquela mãe crente, aborrecido com a vida que aquele filho levava, começou a orar para Deus tirar a vida do seu filho. Então, quando Deus levar uma criança, não fique triste. Por mais que você sofra, fala com Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo. Uma criança que morre, morre salva. Mas uma pessoa depois que está na idade da razão e se transforma numa coisa dessa, se ele não se arrepender, aí pronto, aí é perdição eterna. Então, a oração nós precisamos aceitar em primeiro lugar a vontade de Deus, por causa desse tipo de coisa. Então olha esse filho de Josafá. Sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da doença. E morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimaram seus pais, nem reconheceu ele como rei. E quantos anos ele tinha quando começou a reinar? Quantos anos durou o poder dele? Será que vale a pena trocar 8 anos de poder pela vida eterna? 8 anos aquele homem reinou. Morreu com quantos anos? 38 anos. Assumiu o reinado de Judá com 30 anos. Morreu com 38 anos. E o que a palavra de Deus registrou sobre ele? Versículo 20. Era da idade de 38 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. E foi o que? Sem deixar saudades.
e sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis, nem no sepulcro dos reis o colocaram. Nem aqui na terra ele recebeu a honra de ser sepultado no sepulcro dos reis. Fazendo a diferença, meu irmão. Fazendo a diferença é o título dessa palavra. Se eu morrer hoje, será que alguém vai sentir saudade? Se você morrer hoje, qual o legado que você vai deixar? Que tristeza, um homem, por causa de um reinado de 8 anos, matou todos os seus irmãos para reinar 8 anos, porque ele achou que tinha o controle nas mãos dele, mas a vida está no controle de Deus. Por mais que um homem pense que ele tem o controle de alguma coisa, o homem não tem controle de nada. Por ele reinava quantos anos? Por ele nunca ficava enfermo. Mas o controle, apesar de ele ter poder para matar, para destruir, para numa canetada cortar o salário de todo mundo, ele não tinha controle de nada. Por essa razão, meus irmãos, é melhor a gente reconhecer e entregar o controle nas mãos de Jesus. Porque por mais que nós pensemos que temos o controle, nós não temos controle de nada. Mas esse que pensa que tem controle, acaba matando muita gente inocente e acaba engrossando diante de Deus o clamor contra ele. Porque Abel matou Caim. Caim matou Abel. Escondeu o corpo de Abel. Mas Deus estava vendo. E agora Deus se apresenta a Abel e a Caim e diz: olha, cadê o seu irmão? Agora ele vem dizer: sou eu responsável pelo meu irmão? Cínico. Matou o irmão, escondeu o corpo e agora questiona o próprio Deus dizendo: porventura sou eu responsável pelo meu irmão? Sim, irmãos, somos responsáveis uns pelos outros, sim. Mas não para destruir, mas para protegermos uns aos outros, para unirmos. Somos responsáveis. Deus não nos chamou para fofocar uns aos outros, para destruir a vida um do outro, não. Deus nos chamou para nos unir para adoração a Deus e não para um ficar brigando com o outro, assassinando o outro. Deus nos chamou para juntos adorarmos, sem ninguém dominando o outro. O ser humano, Deus chamou e criou o ser humano para ser totalmente livre. O próprio Deus poderia ter se tornado o ditador, falar: vocês fazem o que eu mandar fazer e fim do papo. Não. O próprio Deus nos deu liberdade, a liberdade que agora outro homem quer tirar. Deus nos deu liberdade para escolher se quer seguir Ele, se não quer, se quer ir para o inferno, se quer ir para o paraíso. Liberdade total, mas agora o homem, o pecado proliferou tanto que o homem agora quer comandar tudo. Aí quando ele chega lá no poder, ele vai ver que ele não tem poder nem sobre o corpo dele. Deus faz o que quiser dele. E aí, irmãos, parte deste mundo. Qual a diferença que Jeorão fez? Sofrimento. Trouxe sofrimento, muito sofrimento. Sofrimento ao ponto de partir e as pessoas, o próprio Deus escrever, permitir que alguém escreva para ficar eternamente escrito. Foi-se, reinou,
Tinha 38 anos quando começou a reinar, reinou 8 anos e foi, não deixou saudade. 8 anos que poderia ter marcado a história de Israel de uma forma positiva. 8 anos que poderia ter feito a diferença na nação escolhida por Deus. E eu, 61 anos, 30 anos, 29 anos, igual Jorão, marcando negativamente a vida das pessoas. Mas, aos 29 anos, Deus me deu uma oportunidade de mudança. E eu acredito que eu estou marcando a vida das pessoas não mais como eu marcava, mas hoje de uma forma diferente. Porque eu quero partir deste mundo, mas eu quero deixar boas lembranças e não péssimas lembranças. Então pense nisso, irmãos. Fuja de discussões, fuja de julgamentos, fuja daquilo que não glorifica a Deus, para você deixar uma história, para você deixar saudades. Eu sou um Zé Ninguém, não sei cantar, mas tenho buscado fazer a minha parte de uma forma que a cidade toda me conhece hoje, tá? E é o que eu tenho esforçado para fazer. As pessoas falam assim: por que você sumiu de lá da onde você cantava? Volta para lá, nós estamos com saudade de você. Então, irmãos, quando nós fazemos coisas boas para as pessoas vão ter boas lembranças da gente. Mas quando nós fazemos coisas terríveis, não vai ficar boas lembranças. E dependendo daquilo que fazemos, da destruição que a gente vai deixando pelo caminho, ninguém vai ter saudade. Eu já vi várias vezes pessoas que morrem aí, as pessoas falam: é menos um traficante. É menos um vagabundo. É menos um para perturbar a sociedade. Vai e não deixa saudade. Mas que tristeza, né? Tem pessoas que vai e nem os pais têm saudade. Ontem eu estava vendo, gente, o mundo está uma coisa terrível. Ontem, tudo isso me levou a muita tristeza essa noite, né? Fiquei vendo muita coisa assim, muitos vídeos. E eu estava vendo um vídeo que aconteceu nos Estados Unidos, estava vendo no jornal. Uma criança de 13 anos provavelmente nunca mais vai ser solta. 13 ou 10 anos, não sei. Um negócio assim, não me lembro direito quantos anos, mas uma criança mesmo. Pediu à mãe um presente lá e a mãe negou esse presente para esse filho. O que esse filho fez? Foi no cofre, roubou a chave do cofre, foi no cofre, pegou a arma da mãe, da família e matou a mãe. Matou a mãe e pegou o cartão de crédito da mãe e comprou o que a mãe não quis comprar para ele. E na maior cara de pau, sem nenhum sentimento. Aí prenderam ele, provavelmente falou que ele lá e vai tomar uma faixa de 60 anos de cadeia. Então é prisão perpétua, né? Então, irmãos, olha que mundo que nós estamos hoje. Olha que marca terrível. Olha que coisa terrível. O que for fora disso, ele omita. Então, gente, aí é cada um por si, né? Como eu sempre falo aqui, não dá pra gente tomar decisão para os outros, mas baseado na palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, vamos lembrando no nosso dia a dia. Agora, o que fez, o que está feito, está feito. Eu nem sei, porque eu não estou falando de política aqui não, tá, gente? Estou falando da realidade que nós estamos hoje. Não estou falando de política não. Mas eu estou dando uma demonstração aqui para você que nós dependemos de líderes. E aí,
É o jeito que Deus age. Então ele honra liderança. E quem escolhe a liderança, no caso, somos nós. Então vamos recitar os Salmos 128 para os irmãos terem uma ideia disso aí. O que é um líder? Você que é pai, você que é mãe, abra sua Bíblia aí no Salmo 128. Eu sei de cor, tá? Que é todo o texto bíblico que eu acho muito importante mesmo, que se torna chave na minha vida, eu decoro, tá? Eu decoro porque um dia a nossa Bíblia vai ser proibida, tá? Não está muito longe, não. Aí como que você vai ler a Bíblia se ela foi proibida, se você vai ser morto, se você for pego com uma Bíblia na mão ou guardada? Então você precisa de guardar ela no seu coração, como o salmista falou. Porque lá do seu coração ninguém tira, mas da sua mão as pessoas tiram. Você pode ser assassinado porque você vai estar, simplesmente porque você vai estar com a Bíblia, em posse de uma Bíblia. É assim que o diabo vai fazer no final das contas. Essa aí é a lei do anticristo. Porque vai ser proibido todas as religiões, tá? Ninguém vai ter mais religião, só religião. E já está avançadíssimo, tá? A ONU já criou a sua religião e por causa dessa confusão toda e briga de religião, vai fazer igual Constantino fez, agora é uma religião só para todos e a religião vai ser obrigatória, ninguém pode ter outra. Essa aí é o script, é o que está no script do anticristo, do reinado do anticristo. Então aí vai ser proibida a Bíblia. E se você tem sua Bíblia no coração, você vai continuar obedecendo a Deus, servindo a Deus do jeito que a Bíblia imagina. Irmão, desculpa a pergunta, mas quem é o anticristo? Olha, irmãos, o anticristo é todo aquele que se levanta contra Cristo, mas tem o anticristo literal que vai se manifestar, né? A Bíblia chama ele de filho, o homem da iniquidade, né? É o Cristo que os israelitas estão esperando, entendeu? Então Jesus é o Messias, né? Prometido lá em Isaías. E ele veio e eles não reconheceram ele, porque eles esperavam ele como se fosse um reino terrestre, né? Que ia libertar Israel ali da escravidão que eles estavam de Roma, na época que Jesus veio. Quiseram proclamar Jesus rei de Israel, rei, o terreno. Jesus fugiu, não aceitou, porque eles não entenderam que era um libertador espiritual. Que a Bíblia fala, eles entenderam errado a mensagem da Bíblia. Então eles não aceitaram o reinado de Cristo espiritualmente até hoje, a maior parte, uma grande parte de Israel. E eles aguardam a chegada do Messias. Só que o Messias, que eles vão acreditar que é realmente o Cristo, o ungido de Deus, é o anticristo. É esse homem que vai dominar o mundo. Esse homem, esse globalismo, tudo está levando para lá, para a preparação para esse reinado desse anticristo. Vê como que os povos vão se reunindo? Então esse anticristo ele vai se revoltar contra o próprio povo de Israel. Esse anticristo ele vai criar um exército, entendeu? Ele vai criar um exército e esse exército vai marchar contra Israel. No final dos tempos. A igreja, eu acredito, não estará aqui mais, né? A igreja foi arrebatada. E já ouvi falar na guerra do Armagedon? Esse homem será o general desse exército. A Bíblia fala um exército da largura da terra. O que quer dizer um exército da largura da terra? Ele vai dominar o mundo inteiro e o mundo inteiro vai partir contra Israel. A guerra do Armagedon, que o tempo todo o povo de Israel é perseguido para ser destruído, né? Mas nunca será destruído. A Bíblia fala que quando eles chegarem e cercarem Jerusalém, aí o próprio Deus vai fulminar todo mundo e aí... mas eles vão... O anticristo é isso, é esse homem que vão se manifestar. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente...
É porque quando eu lembro a frase, fica fácil de eu achar. Mas lá em Apocalipse diz que Jesus não virá antes que ele se manifeste. E tudo está sendo preparado para a manifestação deste homem. Tudo que esse homem se manifestar, Jesus Cristo voltará e retirará a sua igreja. E aí o reino desse homem começará. Então, para quem lê a Bíblia toda, aqui se eu consigo... Acho que eu não vou conseguir, que eu não estou lembrando da frase certa. Deixa isso para outro estudo, depois eu vejo um outro estudo. Mas é basicamente isso aí, tá, irmã Tânia? Esse homem, no reinado deste anticristo, a Bíblia diz que voltará 2 testemunhas. Ele terá um período curto de reinado, igual desse homem que nós acabamos de estudar, dar uma passada na história dele. Um reinado de apenas 7 anos, tá? 7 anos na Terra. E a Record passou a novela aí. E ele dominará tudo, né? 3 anos e meio do reinado dele será paz, ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Israel vai acreditar que ele é o Messias. Só que a segunda parte é aí que ele vai se revelar mesmo como o... Então, nesse período aí, a Bíblia diz que vai retornar, vai ter 2 testemunhas que vai voltar, vão profetizar e vão ser mortas por ele também. Vão ficar... Vai parecer que ele venceu tudo, né? Porque ele é o número 6, né? O 666 que a Bíblia fala. E ele vai matar até essas 2 testemunhas que, na minha convicção, tá, gente? Aí tem muita divergência aí entre entendimentos. Mas na minha convicção, essas 2 testemunhas que vão voltar é Enoque e Elias, nas minhas convicções bíblicas. Enoque e Elias vão voltar à terra. É os únicos 2 que não morreram. A Bíblia não deixa isso claro, isso é a minha convicção. Isso. Por que esse número 666, irmãos? Esse número é o número do Satanás, tá? É o próprio Satanás que vai se manifestar agora em carne, entendeu? Jesus não se manifestou em carne? Então o anticristo ele vai se manifestar através de um homem, em carne também. E vai enganar e as pessoas vão pensar, a princípio, vão pensar que ele realmente é o Cristo. É assim que a Bíblia nos dá umas pinceladas, pelo que a gente conhece. O anticristo, eu creio que não vai surgir. Não, aí o anticristo é um apostata da fé, tá, gente? A gente não sabe de onde ele vem, ninguém sabe. Isso são mistérios que a gente não tem como explicar. Entendeu? Tem coisa na Bíblia que a gente não tem como explicar. Na hora que acontecer, a gente vai ver. Então ele vai assumir o mundo, o governo mundial. Olha aí, gente, presta atenção nisso. Olha aí, quantas vezes você tem visto falar no governo mundial? A Agenda 2030 está muito perto, irmãos. A Bíblia nos mostra que está muito perto. Então, os sinais da vinda de Cristo, esse evangelismo aqui no mundo inteiro, para ninguém ter desculpa, e esse momento está chegando. Então, esse 666, irmã Tânia, isso aí é uma simbologia, tá? Tem muita especulação sobre o chip, mas ninguém tem certeza de nada. O que a gente tem que fazer? Eu já sou marcado, tá? Tem a parte lá na Bíblia que Deus vai marcar os dele, então eu já sou marcado. Aquele que realmente crê em Cristo, não é que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, é selado com o Espírito Santo da promessa, já está marcado. Então esses aí não vão receber o sinal da bênção, que é cristão de verdade, entendeu? Pai do Senhor, Bete. Então, irmãos, a gente não tem que estar preocupado. O que eu tenho que estar preocupado? Eu tenho que estar preocupado em ser um cristão verdadeiro. Em realmente crer em Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. E agora, o que vai provar isso? Obedecê-lo.
Quem obedece, quem se torna um cristão, esse aí está seguro. E então o 666 é porque o 6 representa o número de Satanás. Então o próprio Satanás vai se manifestar como o próprio Deus se manifestou em Cristo, em carne. Vai se materializar como o anticristo. Entendeu? Então aí, só que ele vai parecer que é Deus mesmo, tá? Muito poder. E as pessoas vão acreditar nele. Só que ele nunca chegará a 7. 6 significa o número da imperfeição. Vai quase chegar a 7, mas jamais chega a 7. É o número da besta, 666. E o 7 é o número de Deus. Pode olhar que tudo que se refere a Deus é 7 castiçais, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7... Tudo que é 7 é alusiva a Deus. Tudo que é 6 é alusiva a Satanás. Então, por essa razão, essa simbologia do 666. Agora tem muito mistério aí, a gente não precisa estar preocupado, o que a gente precisa estar é seguro nas mãos de Jesus. Então o resto é o resto. Vai acreditar e adorar. Sim, irmãos, vão adorá-lo. Muitos vão adorar ele e falar, esse aí é o Cristo de verdade. Porque a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Eu não me preocupo com isso, não, tá nas mãos de Deus. Não, está nas suas mãos, irmãos. Hoje não está na mão de Deus mais, tá, irmã Tânia? Olha as últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Então Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Agora não depende mais dele a minha salvação. A minha salvação depende de eu crer nele como a palavra de Deus manda. Se eu não crer, já estou condenado, entendeu? O próprio Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque ele já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada. Sim, irmão, é verdade. Mas Deus está no controle de tudo também. Sim. Mas ele não está no controle da sua liberdade, tá, irmão? É isso aí que nós precisamos entender, porque às vezes nós queremos jogar as nossas responsabilidades em cima de Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Sim, ele tem o controle de tudo. O que tiver de ser, vai ser, mas eu tenho minha escolha, tá? A vontade de Deus, olha o que é a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos. Mas quem não quiser ser salvo não vai ser. Então Deus tem o controle de tudo. Ele poderia ter controle sobre a sua vida, sobre a sua liberdade, mas o controle sobre a minha, a sua vida, só se eu entregar para ele esse controle, entendeu? Ele não toma esse direito de liberdade que eu tenho, entendeu? Então é por aí que a pessoa fala assim, você pergunta a pessoa assim, você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa fala assim, se Deus quiser, eu sou salvo. Meu irmão, já está escrito, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O que eu preciso fazer? É só reconhecer os meus pecados, entender que sou pecador pela palavra de Deus, não pelo que a religião fala. Todos pecaram, destituídos, não tem direito nem de ver a glória de Deus, mas agora eu entendo que eu sou pecador pela palavra. Não fico falando que os outros é pecador, é eu que sou pecador. E agora eu pego porque eu entendi. Não é porque eu acreditei, não. Eu entendi que eu sou um pecador. E pecado, só o sangue de Jesus é capaz de reparar esse defeito genético que pegou a gente lá quando Adão pecou. E agora eu acredito nesse sacrifício de Jesus como reparação pelos meus erros, pelos meus pecados. E agora ele diz assim, você acredita, tem confiança. Acreditar é ter confiança. Então aquele que acredita em mim, que crê em mim, que confia em mim, naquilo que eu falei de Jesus, tem a vida eterna. Já tem, não terá? Tem. Então o problema é que as religiões complicam tudo. A Bíblia está muito clara. Então aí é uma escolha minha, eu preciso entender, eu preciso me entregar, preciso confiar. E aí o resto, meu filho. Aí é bem... Por exemplo, Deus tem o controle de tudo, mas ele impediu que
que Isaías fosse cerrado no meio? Não. Então aí pelo amor e pela gratidão minha, pelo que Jesus fez por mim, eu vou dar a vida por ele, pelos irmãos, né? Não por Jesus, mas pelos irmãos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí lá em João, primeira carta de João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então Isaías deu a vida pelos irmãos, Jeremias deu a vida pelos irmãos. Os irmãos não aceitaram, mas eles deu. Eu estou aqui dando a minha vida por você. Você está aí, missionário, dando sua vida para melhorar, pode não mudar, mas você está fazendo a sua parte. E aí, nada impede, Deus está no controle. Mas quantos morreram? Só que não adianta matar. Quanto mais mata, mais aparece. O sangue daqueles que morrem pelo Evangelho acaba se transformando em semente e outras pessoas, aquilo ali, ao invés de se transformar em prejuízo, como eu cantei numa música um dia desse, aquilo ali vai se transformando em semente de sangue, né? E várias pessoas vão sendo salvas pelo testemunho. Em um estudo bíblico que eu fiz, eu sei onde está o número 666. Está lá em Apocalipse, o número está lá. Você sabe literalmente? É claro que só sabe que o Senhor é um homem de Deus. Então, irmãos, o problema nosso é que nós brincamos muito, né? Mas a liberdade, tá, gente? A única coisa que Deus deixou por nossa conta é a nossa liberdade. Então, a gente tem direito de escolha independente de pressão de qualquer lado, tá? A sua fé ninguém pode roubar. Olha como que é a liberdade. A pessoa pode roubar tudo. Pode tirar o seu direito de viver, mas a sua fé ninguém tira. A sua convicção, a sua certeza de salvação ninguém pode tirar. E é isso aí que se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é essa fé aí que é o nosso passaporte. Essa fé é a segurança, a certeza de que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo foi suficiente. Então esse pessoal não quer isso, tá, gente? O diabo ele quer tirar essa certeza, entendeu? Por essa razão ele quer tirar a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única referência que temos para gerar fé. Sabemos também que o anticristo gerado... Mas isso aí a gente não tem muita certeza disso não, tá? Isso aí tem colocações, muitas pessoas já erraram sobre isso aí. Essa questão é muito explorada, há anos, tá? Eu já vi pastores muito tarimbados, né? E fizeram até literatura sobre isso, dizendo quem era o anticristo. Mas, na verdade, é só exploração, tá? Essa questão aí, tem várias coisas na Bíblia que a gente ficou em mistério. Não dá pra gente... às vezes a pessoa entende, mas não está claro. Por exemplo, o milênio de a grande tribulação. Tem 4 linhas de pensamento sobre a grande tribulação, sobre o milênio na Terra, se a gente vai ficar no milênio, se não vai. Então, 4 linhas de pensamento, então são coisas que ninguém pode afirmar. A questão do anticristo também ninguém pode afirmar nada, são coisas que Deus não revelou claramente. Ele deixou as dicas para a gente. Mas o que eu tenho que fazer é guardar a minha fé. Ser fiel até a morte. Fiel até a morte é na palavra de Deus. O que Deus deixou claro, está claro. O que Deus deixou encoberto, está encoberto. Teve coisas que Deus falou com Daniel, o livro de Daniel foi lá no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás, e Daniel escreveu
coisas que iam acontecer que fica no Apocalipse, fica no final, mas Deus falou assim, ó, sela isso aí, não revela isso agora, porque isso aí não é para agora. Então tem coisas que Deus não revelou, Ele deixou ali o suficiente, Ele deixou para a gente, tá? Suficiente para a gente ter fé, para a gente acreditar. Vamos ver aí a questão da Arca da Aliança que desapareceu. É o objeto mais procurado no mundo hoje. O objeto escatológico mais procurado no mundo hoje, ninguém encontra, tanta especulação. Mas a Bíblia diz que a arca tem lá a vara de Arão que floresceu, as duas tábuas de pedra e a porção do maná, para a gente confirmar lá no final. Ele vai mostrar, a gente vai comer, a gente vai experimentar para confirmar que tudo que está na palavra é verdade. Amém, irmã Marilene. Vai na paz, eu também tenho que ir, né? São 7h44. Hoje eu não estou correndo muito, que nós vamos só terminar uma calçada e vamos parar o serviço lá. Mas vamos aguentar firme, irmão, só não pode esmorecer, tá? Vamos continuar firme na nossa fé. E venha o que vier, seja morte, seja vida, seja perseguição, seja o que for, importante é a gente estar firme com Cristo, tá bom? Vamos orar. Gratidão a todos pela presença. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E cai de cara na Bíblia aí, tá, gente? Peça a Deus, quando for orar, ore a Deus, Senhor, me ajuda a entender. Amém, irmã Marilene. Peça sabedoria a Deus, peça força a Deus e não se assuste com o que está vindo por aí, não. Se dispõe a dar a vida se for preciso. Porque, afinal de contas, a vida é... Às vezes a gente entristece por causa dos outros, não por causa da gente, tá? Quando os filhos, quando os netos que estão vindo aí. Eu que tenho meu netinho com 6 meses de vida, né? Nós que é quase um ano agora, 9 meses. Então a preocupação da gente é com eles. Nós não, a gente já está em fim de jornada já, né? E já temos a nossa fé segura já em Cristo. E eles? Diante de um caos desse, será que... Como que vai ser a fé deles? Júlio Santos, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Vamos orar e encerrar. Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui. Nos perdoa, Senhor, os momentos, às vezes, que nos sentimos decepcionados, cansados, ó Deus, desanimados. Somos seres humanos, somos pessoas carentes, ó Deus, da Tua ajuda, do Teu abraço, da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos dê força para continuar firmes, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz e, independente de qualquer pessoa, Deus, que esteja no poder humano na terra, independente de qualquer coisa que aconteça, Senhor, o Senhor é o nosso Rei, o nosso legislador, o nosso juiz. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor é aquele que julgará a nossa causa. E o Senhor é aquele que sabe, conhece todas as coisas. Abençoa as nossas vidas. Transforma nossos corações ruins. Amoleça os nossos corações de pedra e abra o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, crescer no amor, no conhecimento do Senhor, na comunhão uns com os outros, ó Deus, para que o sangue de Jesus continue sempre nos purificando de todo pecado. Somos falhos, somos pecadores, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Portanto, usa de misericórdia conosco, porque somos falhos e pecadores. Dê-nos um dia abençoado na Tua presença. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um ótimo dia a todos, tá? Graça e paz a todos. E vamos em frente. Retroceder jamais. Firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. É Ele que faz, não somos nós, é Ele que sustenta.